Eu sou Bebel Ambrosio, esse é o Pet é Quem Pode, o seu podcast de estimação. Sejam muito bem-vindos. Nós do Pet é Quem Pode temos a responsabilidade de trazer assuntos da comunidade pet para esclarecer, tirar dúvidas, trazer informação, conscientizar. Esse é o nosso maior objetivo, prestar serviço para quem está aí assistindo. E por conta disso, a gente acaba trazendo vários temas relacionados à saúde, bem-estar, qualidade de vida dos animais. A gente fala de comportamento, a gente fala de diversos assuntos. Mas é muito importante a gente também abrir um espaço para dialogar sobre temas um pouco difíceis, polêmicos, mas muito necessários, que podem servir como utilidade pública para a comunidade, no modo geral. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre ataque de cães a humanos. A gente vem acompanhando aí na mídia alguns casos até muito graves, como foi da escritora Rosiane, que acabou perdendo um braço por conta de um ataque de um cão. E hoje a gente vai trazer aqui uma história também, e a gente vai abrir esse espaço para justamente a gente saber o que se pode fazer numa situação dessa, né? Aonde recorrer? Como evitar? Quem tem um pet em casa, um cachorro em casa, que é um tutor, que tem responsabilidade sobre esse animal, o que ele pode fazer para evitar que seu bichinho tenha uma atitude agressiva e acabe atacando alguém? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Bom, eu quero apresentar os meus convidados, mas antes eu vou lembrar você. Não está inscrito em nosso canal? Você para com isso, já se inscreve agora, tá? Ativa o sininho para receber a notificação toda vez que subir um episódio novo. Dá um joinha no vídeo aqui para dar aquela ajuda que a gente precisa. E também segue a gente nas nossas redes sociais. @PetAQuemPode, tudo junto no Instagram e no TikTok. Agora vem comigo, vamos começar. Bom, eu quero dar boas-vindas a uma mulher que é, assim, múltipla. Ela é tudo, gente. Ela tem várias formações. Ela é bailarina, ela é nutricionista, ela é fonoaudióloga, ela é uma das maiores preparadoras vocais deste país. Ela tem o lado artístico aflorado, um amor pelo ambiente, pela natureza, um amor pela profissão, pela voz. Ela é back vocal. Gente, ela treina pessoas dos maiores nomes artísticos, da música, do teatro. Ela é babado, tá? E uma grande amiga minha, já foi minha professora de canto, olha que chique. E eu quero dar muito boas-vindas à Nina Pansevski. Olá, melhor aluna que eu tenho. Ai, obrigada. Eu era muito esforçada, me esforçava muito. Maravilhosa, sem palavras, né? Mas, enfim, você também é tão versátil, podendo escolher várias profissões. Mas uma delas poderia ter sido cantora. Né? Foi uma decisão muito difícil, numa época da vida. Sou atriz e, assim, eu queria trazer a música para mim, mas eu acho que o negócio foi indo para outros lugares. Eu estou satisfeita, sim. Muito, tá? Mas eu canto os meus momentinhos ali, né, off-label. Enfim, gente, a Nina traz aqui uma história muito impactante. Há mais ou menos 3 meses atrás, ela foi atacada por 10 cães. 10 cães. E, por sorte, e pela frieza que ela teve, ela conseguiu, na hora ali, ser muito fria e calculista, e ela conseguiu sobreviver. E teve danos, claro, mas até a gente pode levar em consideração que foram danos muito pequenos diante de toda aquela situação que ela viveu, de 10 cães, né, atacando ela. Ela vai contar a sua história aqui pra gente, tudo o que aconteceu, a maneira como foi, o que ela fez a partir disso, né, a busca por um BO, foi até um hospital e tudo mais. Ela vai contar a sua história aqui pra gente. E também eu quero dar boas-vindas ao nosso adestrador, que vai aqui ajudar a elucidar dúvidas sobre essa questão de comportamento mesmo, né? Como que a gente pode fazer com que um cãozinho esteja adestrado, educado, a ponto de não cometer um ato de agressão na rua, contra algum outro animal, né? Contra uma pessoa. E, então, eu quero também dar boas-vindas ao Leonardo Vilaverde. Tudo bem? Fiquei até com vergonha do currículo dela, tem que trabalhar muito. Não, eu tô louca para perguntar para ele. Posso, Belzinho? Pode. Você adestra filho dos outros? Porque eu tô precisando tem- muito. Adestrar. Adestrar os meus 2 filhos estão Eu tenho terríveis. primos pequenos que eu falo, minha família fica até chateada comigo. Eu trato igual, cara. Não reforço comportamento que eu não quero. Legal. Não dou atenção na hora que tá fazendo besteira. Enfim, comportamento, quando a gente estuda comportamento, o comportamento dos cães, do gato, da galinha, do cachorro, ele é baseado numa coisa só: reforço e punição.
continua acontecendo, está sendo reforçado em algum lugar. E deixa de acontecer, parou de fazer sentido porque foi punido, né? Punição não é agressão, reforço não é carinho. É aquilo que estimula ou enfraquece o comportamento. Então, assim, pra gente, pra gato, pra galinha, pra criança, funciona. Pro meu primo, pros meus cachorros, é igual. A gente tá da mesma maneira. Mas um prazer estar aqui, obrigado. E vamos trocar ideia, enfim, aprofundar nesse tema que é muito complexo e que se a gente tiver consciência, a gente se afasta muito de passar por situações ou de fazer com que nossos cães gerem, enfim, infelizmente, o que aconteceu com a Nina. Então, a gente tá aqui para abrir a cabeça da galera quanto a alguns temas, assim, delicados. Com certeza é um assunto muito necessário. E aí eu vou até começar já te perguntando. Claro. Assim, você meio que já deu uma pincelada. O que leva um animal, do nada, ter uma atitude agressiva e atacar? A primeira coisa assim, que a gente tem que entender é que é natural que a gente tenha termos, mas não existe nenhum comportamento que surja do nada. Os cães, de maneira geral, eles vão agir sempre de forma instintiva. E um cachorro, ele vai brigar, agredir, principalmente porque a agressividade ela é uma ferramenta que o animal tem para poder dominar uma situação. Seja um osso que caiu no chão e ele está disputando com outro animal, seja um território, como é mais ou menos o que eu imagino que seja o que tenha acontecido com ela, passando ali numa rua, seja um determinado espaço, seja uma fêmea no cio. Então, a agressividade é uma ferramenta que o animal tem, os cães, inclusive, para dominar uma situação. Então, quando a gente olha para um cachorro de maneira humanizada, a gente tende a esquecer que eles vão agir de maneira instintiva quando for necessário. Então, assim, a agressividade ela é uma ferramenta. Então, o que leva um cachorro a morder? Basicamente, a disputa por algum recurso. Mais uma vez, seja uma fêmea no cio, seja o filhote próximo da mãe, seja o território que aquele cachorro ocupa. Pode ser a cozinha da sua casa, como pode ser um quarteirão numa esquina, no caso de um animal de rua. Seja uma toca, se for um cachorro assim, em estado mais selvagem. Ou até mesmo todo aquele ambiente que o cachorro está percorrendo. Os cães não são os animais mais amigos do mundo, como a galera imagina. Você vai para o interior da vida, você vê que tem um grupo de cachorros numa rua, tem outro grupo de cachorros na outra rua. Quando eles se encontram, eles não fazem amizade, não. Quase gangues, eles né? Brigam, né? Facção, né? Tem facção. Muito doido, né? Eles brigam. Eu conheci uma dessas facções agora, 3 meses atrás. Exatamente, a experiência não foi das melhores, né? Então, assim, o que faz um cachorro agredir é simplesmente o fato dele ser um cachorro. Significa que todos os cães vão se comportar dessa maneira? Chegar num extremo? Não significa. Assim como nem todas as pessoas têm capacidade de sair na mão aqui com alguém. Sim. Existem indivíduos que têm uma predisposição maior a gladiar, a lutar por aquilo que eles querem. E os cães, assim como você pode ter isso num grupo de leões, num grupo de galinhas, num grupo de gatos, assim, é normal, né? Os animais, de maneira geral, eles precisam usar da força física para se promover dentro daquela situação que eles estão, enfim, vivendo. Então, assim, a agressividade, infelizmente, né? Porque a gente tende a fugir um pouco desse assunto, mas ela é um comportamento natural, né? A atitude agressiva, ela faz parte daquilo que é o comportamento de um indivíduo canino. Como é que a gente faz para evitar que isso aconteça? O primeiro passo é entendendo o cachorro. É sabendo o que se passa dentro da cabeça daquele animal, é sabendo os motivadores. E aí a gente não se coloca em situações de risco e muito menos permite que nossos cães cheguem nesse lugar, né? De estar dominando a casa, o território, a fêmea, enfim, ou até outros cães, enfim, o passeio. Então, a gente tem que se antecipar para evitar. Isso é muito importante você estar falando, né? A importância a pessoa que vai adquirir um cãozinho para botar dentro da sua casa, junto à sua família, às vezes com uma criança pequena e tal. Responsabilidade. É responsabilidade, saber com quem está lidando, né? Exatamente. E, às vezes, não humanizar da forma que a gente faz, né? Você vai dar carinho, amor, isso não é não é sociabilizar a maneira humana, né? Você tem que respeitar. Dentro do adestramento, quando a gente está estudando, enfim, formando profissionais e tal, até mesmo se formando, a gente tem um termo que a gente fala muito, que é a antropomorfização. Que é basicamente o que o ser humano faz com tudo. Que é você atrelar características humanas a animais, a indivíduos, a itens não humanos. Então, sempre que eu estou dando aula, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Se eu pedir para vocês desenharem um ET aqui, ninguém nunca viu um ET. Mas todo mundo desenha como? Em pezinho, com pelo menos 4 membros, né? 2 pernas e 2 braços, uma cabeça em cima de um pescoço. Aí você inventa um olho maior, um dedo assim. Mas você desenha de maneira humana, sem nunca nem ter visto. Então, o ser humano ele tem essa característica, né? Quando ele não entende algo de maneira profunda, ele vai lá e imputa as suas características dentro daquilo ali. Então, o cachorro está com ciúme, o cachorro está sentindo amor. Todas essas são características humanas, não são características do animal. Então, quando a gente humaniza um indivíduo, no caso a gente está falando de cachorro, a gente afasta o nosso entendimento do que eles realmente são. E aí isso gera frustração na gente, porque eu vou falar que o cachorro é traiçoeiro, porque eu dei amor e ele me devolveu com dente.
ele é traiçoeiro. Enfim, então a gente precisa... O primeiro passo... Tô só me afastando aqui, né? O primeiro passo é a gente conseguir olhar para os cães como eles são. Porque quem humaniza acaba castigando em algum lugar. Porque aí a pessoa humaniza, daqui a pouco quer bater no cachorro, daqui a pouco quer acorrentar, enfim, quer tratar de maneira ali como se fosse um prisioneiro, né? Dentro daquela realidade. Então, o primeiro passo sempre vai ser a gente olhar para o cachorro como cachorro. E isso não é diminuir ele. Claro que não. É respeitá-lo, inclusive, respeitar a natureza né? dele. Como ele realmente é, como veio ao mundo, eu né? Eu brinco com os meus clientes que eu falo assim, tratar um cachorro como uma pessoa é tão desrespeitoso como seria tratar uma pessoa como um cachorro. São demandas completamente diferentes. E isso não significa que a gente vai tratar mal. Claro não que é não, isso. claro que não. Ame como filho, mas trate como cachorro, né, cara? No final das contas, é o que a gente precisa fazer para entregar para eles a melhor vida possível. Sem dúvida. Gente, incrível, né? Nina, vamos, pelo amor de Deus, me conta essa história. Eu fiquei com o lado ruim da história, mas é muito útil, muito importante, por isso que eu estou aqui. Sim. Obrigada pelo convite, eu acho muito importante. Assim. Nossa, quando você me contou, na hora eu pensei, gente, ela tem que levar isso lá, a gente tem que conversar com ela, ela tem que trazer esse assunto à tona, a gente tem que explorar isso. Os contrastes... Não, ela tem uma cabeça maravilhosa. Ela é muito resolvida, gente. Ela é fora da curva. Eu sou aquele cabeção do ET que você acabou de falar. Mas o que acontece é o seguinte, assim, são os contrastes. E é muito interessante o que ele acabou de falar. Estou impressionada. Essa coisa da gente traduzir humanamente, né? A gente não pode incorrer nesse erro, porque eu poderia estar magoada com os cachorros, traumatizada, em nível, tem horror a cachorro. Não, eu amo cachorro do mesmo jeito que eu amei antes do ataque, né? Os animais são queridos, são muito respeitados por mim. Claro. Inclusive, eu me lembro, meus filhos, quando eram pequenininhos, a criança tem mania de falar, ai, que linda, aí passa a mão. Falei, não é passar a mão para proteger a criança pelo perigo do cachorro atacar. Você tem que respeitar o cachorro. Carinho é uma coisa linda que você tem para oferecer para ele. Mas ele quer. Ele pode estar com dor de barriga, ele pode estar enjoado. Ele não quer ficar daquele negócio. Então, você sempre tem que chegar e ele que tem que te pedir, de alguma forma, esse convite do carinho, né? Então, eu nunca tive pet. Na verdade, eu cuidei uma cachorrinha por 4 meses, né? Quando minha mãe estava na Iugoslávia, eu sou da Iugoslávia, que nem existe mais, né? Mas, enfim, detalhe. E aí, é a única experiência que eu tive com cachorro, mas a minha grande experiência, macacos e micos, né? Eu fui voluntária há muitos anos na SPPA, Sociedade Petropolitana da Proteção de Animais, e resgatei muitos macacos prego. E aí eu fui morar em Cosme Velho, nessa época eu morava em Copacabana, fui morar em Cosme Velho, e aí eu refloresto há 40 anos, e aí eu reflorestei uma área bem gigante, e aí voltaram os tucanos e macacos prego. Então, hoje em dia, os macacos pregos batem na minha... Mas batem mesmo, gente. Não na tá janela. Exagerando. Batem na janela, fazem assim, exige, chegaram, não quebram nada, simplesmente aprenderam a bater. E aí a gente deixa as castanhas, as não sei o quê, bananas para eles abrirem, né? Não fica cortando bananinha e tal. Mas, assim, e também... Não fazemos isso, para eles não terem o costume de ter uma coisa sempre naquele lugar, senão eles não vão procurar em outros lugares. Então, assim, todo meu conhecimento sobre animais não são sobre pets, são sobre justamente animaizinhos selvagens. Então, assim, voltando a isso, mas assim, eu nunca tive pet, mas a gente tem sensibilidade e a gente tem pet dos outros. Que... eu ia falar aí, mas assim, você involuntariamente convive com uma série de cães e gatos, porque todo mundo tem cachorro. Isso. Eu tenho loucura, assim, adoro. E é incrível porque, assim, você me contou, né, que você conseguiu até se desvencilhar bem da situação, talvez até por conta dessa conscientização que você tem. São animais, não são pessoas, são animais, então eles agem de tal forma. Nossa, então... Bebel mandou bem. Foi exatamente, acho que me salvou no primeiro momento, foi isso. Foram 3 salvadas. Bom, você estava onde? Eu estava em Ubatuba, e o contraste foi engraçado. São Paulo. Isso é interessante a gente falar, porque justamente tem a ver com o BO, que eu vou falar depois, a dificuldade que você tem para registrar e para levar adiante, porque aconteceu em outro estado. Pela primeira vez, 4 dias de férias com meu marido. Falei, ai, que legal, eu vou para a praia. Nem vi a cor da praia, né? Mas, enfim, o que acontece? A gente chegou de noite, tomamos café no dia seguinte, e como sempre, depois do café, eu saio andando, assim, passeando e tal. Aí ele falou, vou com você. Aí... tinha uma ladeira, assim, com umas casinhas bucólicas, assim. Eu falei, ai, que lindo. Uma ruazinha mesmo, mas devia passar pouco carro por causa da ladeirinha e tal. Eu falei, vou subir aqui, vou ver a nossa vista daqui de cima, onde é que a gente está, para me situar melhor e tal. Aí ele
lindo, maravilhoso, com aquela barriguinha, né? Aquela coisa. Ele falou assim, não vou entrar nessa de subir essa ladeira. Foi a barriguinha que salvou ele, gente. A barriguinha que salvou ele. Ele fala, isso foi um investimento de anos, né? As melhores churrascarias, restaurantes, né? Então, ele falou, não vou subir essa ladeira, te espero lá. Te espero embaixo. E eu subindo. Aí que tá, por isso que eu falei naquela... Não passei na frente da casa. Sim. Eu estava a uns 40 metros dessa casa. Entendi. Que estava com um portão aberto. O cara esqueceu o portão, ou não sei, enguiçou o portão, não sei, alguma história teve aí. Então, e aí esse cara, ele recebe uma grana da prefeitura. A prefeitura recolhe cães de rua. E ele recebe uma grana para cuidar desses cães de rua. Isso você só ficou sabendo depois? Depois que os guardas que foram lá, fizeram essa entrevista toda, e não sei o quê, no BO, né? E informaram para a gente. Quer dizer, meu marido já sabia que ele estava com esses 2 guardas e depois veio essas informações vieram a mim. Então, esse cara recebe uma grana da prefeitura, a gente não sabe quanto, mas eu desconfio de maltratos, porque depois eu passei de carro na casa dele e não gostei do que eu vi, né? Então, eu acredito que você falou que eles têm que ter uma motivação. Sim. Algum maltrato, tipo fome, sei lá, não sei. É possível o cachorro ter fome, ficar... sei na lá. verdade, assim, quando a gente fala de maus tratos, assim, a gente tem diversas formas de maltratar um cachorro. Sim. E eu imagino que uma pessoa que fica numa casa e tenha 10 cães, eu duvido, e assim, tô até colocando aqui meu nome meio em arrisco, que esses cães tenham um gás de energia sendo feito de maneira recorrente. O que eu chamo de gás de energia? Cara, é passear, é ter atividade física. Os cães têm demandas físicas. Não tem. Provavelmente não. Eles iam ficar aprisionados ali aí, dentro. Não, é mais ou menos o que aconteceu tem dia que era um cubículo, assim, no né? Covid, né? Você tem na nossa casa tudo. Tem comida, tem banheiro, tem tudo. Tem entretenimento. E mesmo assim a gente ficava louco, né? Aquela ansiedade. Eu descia pra portaria do prédio pra tomar sol, assim. Então, os cães, quando eles estão sem gastar energia, com a comida no pote lá, sem ter nenhum tipo de trabalho, essa energia acumulada, ela aumenta o nível de estresse. Então, eu imagino que na primeira oportunidade que eles tiveram com aquela porta aberta ali, eles colocaram tudo pra fora. Eles foram me buscar. Eu estava na Exato. ladeira... Você estava a 40 metros? 40 metros, eles desceram a ladeira. Aí engraçado que a gente né, fica muito inteligente nessa hora, né? Porque a mente abre de uma forma que eu tirei fotos de tudo. Sim. São 10 cachorros, mas eu sabia que eram 10 cachorros antes deles. Eu sabia. Aí, por curiosidade, tinha um cachorro, 11º, que eu acho que era da casa, que não chegou a sair. Sim. Que depois era o único que ficava meio que solto, assim, né? Então, deve ser o cachorro deles. Então, nenhum cachorro tinha coleira, né? Disse ele para os guardas que eram vacinados, eu não sei, eu tomei, claro, as 4 antirrábicas, as antitetânica, né? Enfim. Eles desceram já direto na sua Eles desceram numa velocidade, assim, uma coisa que qual foi a minha reação? Eu assim, né? Tinha um branquinho indo com mais velocidade na frente dos outros, assim. Todos os cachorros de porte médio. Que sorte que não tinha um pitbull, um rottweiler. Mas não tinha cachorro pequeno também, eram cachorros de porte médio, né? Vira-latinhas mesmo, assim. Mas... Aí, resultado, esse foi muito agressivo. Ele estava liderando a matilha. Realmente, bando, assim. Exatamente. Eles têm códigos e tal, mas eu também tenho. A gente lá tem senso de humor para falar sobre isso. Mas, enfim. Aí, o que aconteceu? Eles desceram com muita velocidade, liderados por esse branquinho. E aí, quando eu vi que... aí eu, caraca, tá muito rápido. Caraca, para de mexer. Congelou. Deixa ele me cheirar. Mas não de medo, que bom, né? Sim, falei, não, estrategicamente, pá. Congelou. Aí ele foi por trás e deu a primeira mordida na canela. Direto. Ele mostrou para os outros o que poderia ser feito. Na verdade, ele mordeu e agarrou, ele deu aquela mordida de teste, sabe? Mordeu e soltou. Ele mordeu e não, ficou. Ele ficou. Aí, engraçado ele falar isso, porque assim... tem um monte de pequenas mordidas, porque eu estava de calça. Olha, minha sorte, eu ia botar shortinho. Eu estava de calça ainda, depois do café da manhã, estava meio friozinho e tal. Cara, só vamos, porque aquela calça meio que enrolou ele. Mas eu acho que é isso também, que ele não tinha como morder e soltar. Ele estava querendo ver onde é que estava, né? A coxinha mais deliciosa. Não, mas era a canela mesmo. E aí ele deu isso, e aí eu fiquei muito surpresa, porque eu estava de férias em Ubatuba.
Ai, que céu lindo, ai, que mar azul, ai, que não sei o quê. E, de repente, uma coisa agressiva dessa, a gente não está preparado. Não, ninguém está preparado para passar por uma situação dessa. E aí, resultado, quando ele deu a primeira mordida, todos os cachorros, um se desprendeu, um pretinho foi do lado de trás, do lado direito da canela, ele deu start, né? E todos começaram querendo me atacar. Aí, o que eu saquei? Que quando eu fiz assim, reagindo para esse cachorro branco sair, como eles estavam na ladeira, eles estavam mais altos. Sim, posição de Imagina. verdade. Então, eles estavam prontos. Eu vi eles mirando aqui na minha jugular. As pessoas falam, a gente fica muito inteligente, porque não é possível. amor de Deus. São fotos das situações. Então, De maneira eles instintiva, né? queriam isso aqui. Aí que eu tive um instinto misturado com racional, misturado com assim, porque eu falei, dancei. O que eu posso fazer para salvar a minha vida? Foi esse pensamento. Né? São muitos. Não são 2, 3, são 10. 10 é muita coisa. Né? E aí, resultado. Então, o que eu fiz? Dei uma de louca. Eu sei que durante uns 15 segundos os cachorros ficaram confusos por causa dessa minha atitude, porque eu comecei a gritar. Eu falei, não posso mais virar atrás, eles vão vir em cima de mim. Então, o que eu tinha? Você deixou de trás ali mordendo. O segundo que me mordeu pela direita, o segundo que eu te mostrei a marquinha, que vai ficar também, o segundo eu deixei mordendo, porque eu falei, se eu virar, já era, né? Então, o que eu fiz? Eu fiquei fazendo ventilador, e ele mordeu, e depois que eu vi que ele não reagiu, ele soltou. Engraçado, esse mordeu fundo, mas ele... E soltou, porque eu não reagi. O outro não, o outro... Então, assim... Ventilador com as mãos, você ficou fazendo... eu fiquei gritando e fazendo assim... A parte mais estranha da vida da gente, a gente é muito louca, a gente só descobre isso depois. E quando eu cheguei no hospital, eu gritei tanto, e quando eu cheguei no lugar, porque eu sou preparadora vocal, né, trabalho com voz, né, professora de canto, fonoaudióloga, eu falei, gente, eu não fiquei rouca, toda orgulhosa, completamente ensanguentada, toda... Eu não fiquei rouca. Porque eu gritei sem técnica, então era pra ter perdido a voz. Eu perdi, olha, então deve ter usado a cinta diafragmática, sem saber. A louca, né? Mas assim, é que a gente, lá né? no alto, né? Mas aí foi isso que me salvou. Primeiro a salvar a vida foi gritar muito e mexer muito os braços. Então eles não achavam uma forma... Confundir eles. Eles não achavam uma forma de atacar. Enquanto que o outro atacava, Aí atacaram a coxa, atacaram a canela, atacaram o meu braço esquerdo e não o direito, né? Ou seja, eles vinham meio que se revezando. O branco, ele não é os 10 ao mesmo tempo, né? Os 10 estão... Os 7 estavam querendo me pegar pela frente. Não pegaram a barriga, não pegaram nada. E aí, resultado, aí eu falei, mas eu não vou aguentar por muito tempo. Essa tática deu certo, mas eles são 10, eles vão ganhar essa parada, né? E aí nesse intervalo, o meu barrigudinho maravilhosinho, meu maridinho, subiu enlouquecidamente a ladeira de baixo. Com certeza, os latidos. Sim, foi isso, né? E o dono da casa nem ouviu, né? Tava lá nos fundos. Não enfim. ouviu, né? Enfim. Bom, aí, resultado, e isso durou, sei lá, 1 minuto, mais ou menos. Aí o meu marido subiu, botou os cachorros para correr. E quando eu perguntei, Ronaldo, como é que você fez isso? Você jogou pedra? Ele falou, nem sei. Ele foi com tanta força que aí depois eu tenho que falar sobre isso. Como é que ele botou esses cachorros 10 que estavam a fim de me matar, de repente... Quer dizer, eu que estou falando isso, né? Sim, claro. Que estão a fim de morder, aprontar, e sei lá. Eles foram embora por causa do Ronaldo. Ele é grande, alto, então isso também deve ter influenciado. E aí, aquela história. A segunda coisa que me salvou, primeira, claro, minha atitude. Segunda, a atitude dele, que foi a fundamental, né? Desse salvar. E a terceira, que eu queria falar isso para as pessoas, porque como fonoaudiólogo e como também nutricionista e também estudei biologia e tal, então, sempre dentro da saúde, né? Você aprende algumas soluções para algumas determinadas emergências, né? Então, o que eu fiz? Eu consegui chegar no hotel andando, tá, ensanguentada, subi 2 lances de escada, foi super horrível. O hotel ficou todo manchado, rastro de sangue e tal. E aí, eu entrei no chuveiro. Enquanto a ambulância chegava, eu entrei no chuveiro daqui para baixo e esfreguei as vísceras com sabão e água do chuveiro. Isso foi fundamental. Por quê? Porque, você sabe melhor do que ninguém, o canino, muito cheio de bactéria,
quando ele te morde, ele leva a bactéria até lá embaixo, até o osso, pode até causar fundo. infecções gravíssimas, Gravíssimo, né? exatamente. Se entrar na corrente, então, sanguínea principal, então, nossa, infecção generalizada. E é por isso que a escritora conseguiu se salvar, que ela estava realmente sendo ameaçada disso também, não só de ter perdido a orelha, braço, mas de infecção generalizada e tal. Então, isso foi interessante. Eu limpei mesmo com dor, com tudo, com sangue saindo, e meio que devolvi para o lugar, até chegar a ambulância e tal, aquela coisa. Na ambulância, eu não achei as pessoas preparadas para fazer. Eles estavam sempre querendo botar os curativos em vez de fazer asepsia. Ninguém fez asepsia, ninguém sabia que eu tinha feito essa lavagem. Ou seja, não sei se é um procedimento, é alguma coisa estranha. Demorei 2h30 para ser atendida no hospital, claro, hospital público. As pessoas gentis, querendo fazer o melhor, mas totalmente despreparados, assim, totalmente. Inclusive, quando eu cheguei lá de ambulância, a moça, ela, porque você tem que fazer uma ficha, Bruno. Aí eu falo, nome, né, idade, sei lá, coisas alérgica, alguma coisa, não. Ela falou, nome da sua mãe. Ah, mentira, gente. Eu sou uma pessoa educadíssima. Eu falei, olha, o meu nem lembro mais, mas o seu eu vou te falar agora. Dava vontade de responder, porque não tem preparo para emergências, para nada. E aí, enfermeira também. Aí chegou o médico, legal. Mas demorei muito tempo. Se eu não tivesse lavado, isso que eu queria passar aqui, essa demora para ser atendida. As bactérias... Teriam já proliferado ali. Meu Deus! Seria difícil segurar uma infecção. E você não pode fechar, né? Você tem que Exatamente. costurar um pouco e deixar a ferida aberta para que a bactéria possa sair por lá, né? Então, resumindo, os guardas... Meu marido, enquanto eu estava no hospital, ele fez o BO com os guardas imediatamente. Foram gentilíssimos, prestativos. Foram para a casa do cara. O cara contou essa história. Não, mas os cachorros não são... Mas são vacinados? Não sei, ele falou que eram vacinados. Eu duvido muito, né? Não tinha coleira, não tinha nada. Tudo bem. Mas, enfim, e aí ele ficou assim, sem saber o que fazer. Porque depois, antes de ir embora, eu subi de carro. Eu não tinha mais como subir sem o carro. E a gente conversou do carro e ele ficou, eu só posso pedir desculpas. Eu falei, não, você pode resolver o problema do portão, se você tiver algum problema de fechamento do portão. Se fosse uma criança, eu quero que você saiba, teria morrido. Se fosse uma outra pessoa... Uma grande responsabilidade. Né? Você não pode... Você recebe dinheiro da prefeitura para cuidar desses... Então, você tem que cuidar em todos os níveis. Como você falou, dar sanidade mental para eles também, botar eles para andar. Sei lá, contrate alguém, ou você ande nas ruas com colher e tal. Lá, Ubatuba é super bucólico, lindo e tal. Era depois do centro da cidade, então, um bairro lindo. Não, resumindo isso, lá nós fomos bem atendidos pelos policiais, fizemos o BO. Eles aconselharam a gente a resolver, então, isso, continuar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a gente foi super mal recebido. Eu demorei 2 meses e pouco para ir numa delegacia, porque eu estava com curativos e não sei o quê, demorei para me recuperar. E, quando a gente chegou lá, eles não se interessaram. Falaram, mas isso aí você tem que resolver lá. Mas os guardas aconselharam para fazer aqui, porque se tiver algum problema, eu vou ter que ir para Ubatuba para resolver uma audiência. Não, a gente já resolve daqui, né? Não se interessaram e desistimos, a galera lá da delegacia do Catete. Realmente não deu a menor força. Então, o que a gente está cogitando? Vamos para outra delegacia do Rio de Janeiro. Eu acho que eu não posso cruzar as perninhas e num primeiro não... Claro. Não fazer nada. Eu acho que não consigo fazer isso. Eu não queria castigar o dono da casa, mas eu queria que ele aprendesse com alguma coisa. Ele não vai para a cadeia, não sei, mas ele tem que entender que ele tem uma responsabilidade. Enorme. Esse é o ponto, na verdade, né? Que todo mundo que tem um cachorro é responsável por aquilo que o cachorro faz. Entendeu? Isso poderia facilmente ter sido uma tragédia assim. Nossa, mas volta. com certeza. Exatamente. Eu tô Teve aqui. muita presença de espírito, enfim. Mas se fosse uma criança, uma pessoa de idade, uma mulher grávida, enfim. Nossa. Outro animal, uma pessoa passeando com seu cachorro na rua. Vamos voltar aqui pra gente fazer uma delicado. análise. Primeiro, sim, produção. Chegando aqui no ponto, ponto de mentirinha. A gente tem fotos da Nina, que ela... Fotos... Olha, corte mesmo, né? Isso já com a viscerazinha para dentro que eu botei. Você já tinha limpado e já tinha... Percebe nitidamente que tem a marca do dente, tá vendo? Ali a ponta no final, então é uma mordida lateral. E essas assim, pequenininhas aqui são mordidas que foram frustradas pela calça. Com certeza, que aí só arranhou, Nossa, né? a calça Ficou te protegeu superficial. muito. A calça me Impressionante. ajudou. Tem mais? Aqui, sangrando muito. Porra, tira logo essa calça. Tá sangrando muito. Também. Demais. Tá bom. Mas tinha um mordido braço também, que não dá para ver muito. A gente
filmou super mal, tava só Não, mas só pra gente ter uma querendo noção registrar, né? Assim, né? Enfim. Uma noção do panorama, né? Da situação. Mas é isso. Que impressionante. Outra coisa A melhor parte, quando eu tiro a calça, não dá para vocês verem, mas... Tem outra... mais? Olha, meu Deus. Nossa, menina. Tá doendo muito. Vai, amor. E foi na mão também. Na mão também. Na mão também. É pra que só engraçado. Vai, amor. Rapaz, essa aqui tá cortando muito. Tá perdendo muito sangue aqui. Foi feio. Mas eu vou ter... Incrível. É isso. Gente, vamos voltar aqui pela questão do ataque, porque ela conseguiu, incrivelmente, falar com tantos detalhes, né? Saber exatamente o que aconteceu, porque o outro deu a volta, o outro não sei o quê, eu não virei. Incrível. Que análise você faz desse ataque que ela relatou aqui pra gente? Primeiro que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também para não crucificar, né? E ser engenheiro de obra pronta, né? A gente sabe o que aconteceu, mas ter clareza, ter exatidão de qual foi o motivador, seria leviano da parte de todo mundo. Isso. Consigo entender de maneira geral o que leva um cachorro a agredir. Eu acredito piamente assim, que esses cães estavam com um nível de energia muito alto, esses cachorros provavelmente não têm uma qualidade de vida bacana. Como você falou, foi muito interessante. Eu ia fazer essa pergunta e você já saiu falando e nem precisei fazer. Tinha um branquinho que liderava. Esses cães já tinham se reorganizado em matilha ali. Então, eles já, provavelmente naquele quintal que eles viviam, naquela garagem, enfim, não sei qual era exatamente o contexto, eles já tinham ali uma sociedade estabelecida. Em que você tinha um branquinho ali que tomava as decisões, que estava à frente do grupo, que dava o start, como você falou. E aí, assim como toda matilha, você tem os outros níveis, né? Os cães de meio, os cães de fundo, enfim, os alerta, né? Que são os últimos, que ficam só mais agitados, latindo. Toda matilha ela tem uma estrutura social, né? Você tem um tomador de decisão, um que vai comer primeiro, que vai acasalar com a fêmea, com a melhor fêmea, que vai brigar também se aparecer um invasor, que vai tomar decisão pelo grupo. E você tem os indivíduos assim, com níveis de energia mais baixos, assim, mais menos segurança, menos capacidade até física de lutar, enfim, que vão ficando mais pro fundo do grupo. Então, quando você tem um cachorro lá no fundo, ele está exercendo um papel importante também naquele grupo. Como você falou, né? Que tinha uns que ficaram de longe, né? Meio que você falou que tinha uma que não foi, que parecia que já era da casa. Aí o branquinho, aí tinha um outro que veio pelo outro lado. Então você nitidamente tem naquela estrutura ali uma clareza de quem é quem, né? Mais ou menos. Incrível como eles se organizam, né? Não, total, assim. Você vai aqui na rua, você vai ver uma meia dúzia de cachorros, eles têm uma estrutura ali. É claro, assim. Na nossa casa, você tem 2 cachorros, você tem um que manda mais do que o outro. Uma hierarquiazinha ali, sempre né? vai haver. Sempre vai haver. Em situações diferentes, mas sempre vai haver que os cães precisam disso. Eles são animais de grupo e o grupo depende de uma liderança clara. Sim. Enfim, para poder prevalecer na espécie. Mas no seu caso, acho que algumas coisas fizeram muito sentido da sua postura. Primeiro, você ter congelado no primeiro momento, você ter parado, deu a possibilidade de que somente chegasse em você quem tem segurança para isso. Então foi o branquinho. Uau. Eu acredito que se você enfrenta ou vai ali mais agitado, isso ia gerar um frenesi maior. A galera ia ficar mais empolgada e aí, obviamente, você ia tomar uma, mas você provavelmente tomaria de todos ao mesmo tempo. Você estaria andando na direção deles, né? Então você está invadindo mais o espaço. Então só foi em você primeiro quem estava convicto. Quem queria mesmo. Quem provavelmente iria em qualquer situação. Se você tivesse 50 metros, ele faria a mesma coisa. Entendeu? Então tem outros que não tem essa capacidade até emocional de enfrentar. Tem a pessoa que você vai apertar aqui na parede, em 10 metros já tá te dando um tapa na cara. Tem outro que você vai ter que, de fato, encostar ali, que o cara se sentir muito ameaçado sem ter pra onde ir, pra entrar em comportamento agressivo. Então, assim, com o cachorro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, você congelar foi a melhor coisa que você fez. Melhor coisa, no primeiro momento. Aí você, obviamente, isso não te poupou de tomar a mordida de quem iria te morder de qualquer maneira. De qualquer jeito isso ia acontecer. E aí entra num outro comportamento que é completamente instintivo, né? Que você falou, você brincou de helicóptero, né? Que você falou, ventilador. Ventilador. Você aumentou o tamanho do seu corpo. O que um cachorro faz quando ele vai brigar? Ele estufa o peito, o rabo vai lá no alto, né? O peito. Ele aumenta o tamanho do corpo dele. Você vê uma briga, vai num bar ali, o que o cara faz? Na hora, bad boy. Estufa o peito. O que o pavão faz pra poder mostrar pra fêmea que ele é bonitão? Ele abre. Então, assim, o que você fez nessa hora de maneira involuntária e instintiva? Você lidou com o seu eu mais primitivo. Não, eu falei assim, olha como eu sou linda, olha como eu sou linda, eu sou pavão. Então, assim, você aumentou o seu corpo. Então, você, mais uma vez, deixou quem não tem muita segurança meio tipo assim, caraca. Eu senti que eles ficaram... Mas, obviamente, tinha outro ali que é o branquinho, né, que a gente tá chamando aqui, era convicto. Mesmo você aumentando, ele entrou mais ainda na briga com você.
Outra coisa que eu imagino que você tenha feito, pelo que eu entendi, você não correu, né? Não, Você não. Fiquei ficou parada. parada, Então, congelada. até se você olhar a anatomia da mordida dela, você vê que tem nitidamente um buraco de um dente entrando. Sim. Se provavelmente ela corre, ela vai tomar uma, ela vai tomar duas, ela vai tomar três. E essa é a pior mordida que tem. E rasga, né? Vai Porque rasgando. puxa e rasga, puxa e rasga, que a gente chama de mordida picada, né? O cachorro puxa e pega Fizeram e isso puxa. no braço, mas eu já porque provavelmente você tava se mexendo, né? no braço tinha exatamente isso que ele tá falando. Picada, né? Aham. Você tem uma mordida. Então, assim, você, de maneira instintiva, né? Involuntária, praticamente, você tomou as melhores decisões para aquela hora. E aí, o que você falou? Incrível. Quando meu marido chegou, eu não sei o que ele fez. Óbvio, seu marido te ajudou, te salvou, mas eu não acho que só ele foi, entendeu? Acho que o seu caminho até ele chegar foi importante, porque você não deixou... Porque quando a gente fala de 10 cães mordendo, cara, assim, uma em 10 pessoas vão conseguir sair inteira como você saiu. Com Não, todos é os dedos, impressionante. É É incrível. impressionante. Incrível. Você não caiu no chão, porque o natural seria Nossa. isso. Inclusive, Não, e a se gente vocês- viu aqui a cicatriz, né? Tá a cicatriz, É. porra, aceitável diante, né, do Muito, que aconteceu. muito. As cicatrizes no braço também. Os cães, eles tendem a procurar... Você sempre realmente exatamente- teve muita Muita sorte, sorte, você foi muito sábia. Exatamente. Eu não sei nem se sorte é a palavra, não. Eu acho que o comportamento dela inclinou ela para essa sorte, assim. E aí, porque- quando o marido dela chegou, ele é grande, ele deve já Nossa. ter chegado Não, eu gritando, imagino né? exatamente também. isso, que ele foi ele foi um elemento surpresa, né? Então, ele foi um a mais ali para aquela... Ele juntou força Pegou com eles de ela. surpresa. Exatamente. Então, aqueles 7 que não estavam já muito confortáveis, já... Opa, tipo, entendeu? Caraca. Vou tirar meu time de Impressionante. campo Impressionante e aí aí. aqueles outros dois já também não ficaram. Até porque, quando o cachorro tá em agressão, o cortisol dele no corpo vai lá no alto. Então, pra ele também é estressante. O cachorro não tá com prazer ali. Ele tá estressadíssimo também. Então, tem uma hora que o indivíduo também precisa se poupar. Opa, já não tá mais valendo a pena. Porque eles não estavam conseguindo o que eles queriam. A presa, no caso, você ali, não diminuiu de tamanho, você continuou em pé alta do jeito que você tava. Eles não conseguiram levar nada pra eles. Então, pra eles ali, a mordida tava sendo frustrada. Tava pegando calça, todo o resto, e ainda chegou um elemento a mais. Então, assim, eu imagino que a chegada do seu marido foi tipo assim, não tá valendo a pena aqui não. Caramba. Vamos tirar o time de campo, galera. E aí vocês Você deu trabalho pra ele. Não, exatamente isso. Por isso que eu falei, se fosse uma criança, era tragédia anunciada. Não, Meu com Deus. certeza. Se fosse um idoso, era tragédia. Uma pessoa que não conseguiria ficar em pé como ela ficou, era... Porque o que acontece? O cachorro, você foi perfeito nessa leitura também, ele vai buscar sempre ventre e jugular. O que é um cachorro dando a barriga pro outro? É ele mostrando aqui, ó, minha jugular e meu ventre tá exposto. Se você quiser me matar, pode me matar. O que é um cachorro dando a barriga pra gente? Ó, eu sou submisso. Se quiser me matar, tá ótimo. Tô Queria aqui. você falar isso, porque como é que eu não sabia nada disso? Como é que eu senti que eles Você é um estavam animal. de olho? Você é um animal. Eles estavam de olho, eles estavam dando sinais, porque entre eles devem dar sinais, assim, Com de certeza. fazer assim como Não, focinho, óbvio, sei lá o mano, que que é. Olha pra lá. Comunicação muito Comunicação clara. deles, Mas, né? vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar que quando tem um acidente de trânsito, geralmente as pessoas que têm mais chance de sobreviver são as pessoas que estão do lado do motorista? Porque instintivamente o que o piloto faz? Ele sempre salva o dele, sem raciocinar. Existe também quando você tem um vulcão entrando em erupção, as pessoas que infelizmente não conseguem ir embora, elas viram pedra, né? Elas viram, enfim. E você tem, eu não lembro onde, na Ásia isso, que acharam uma cidade quase que inteira de pessoas mumificadas e 90% das mães que estavam com o bebê estavam nessa posição aqui, ó. Um pescoço da mãe travando a jugular da criança e coração com coração, barriga com barriga. Ai, Deus. Então é involuntário. É. A gente tem ações no nosso dia a dia que são involuntárias. O Então ser você humano tende a- também é instintivo, né? Exatamente. Você tende a Olha. proteger o seu... Se a gente estiver andando na rua, ouve um estampido, o que você faz? Você diminui o seu corpo. Você não pensa, vou diminuir meu corpo para diminuir as chances São de ser atingido impulsos, por algum... né? São impulsos, são reações instintivas. Incrível. Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Como é que a gente pode prevenir uma situação dessa? Quem tem um tutor, quem é um tutor, que tem um Teoricamente, né? bichinho... Teoricamente, né? Teoricamente. Que tem um bichinho, que tem um cachorrinho em casa ali, que às vezes é dessas raças aí que tem Sim. fama de ser mais, né, agressivo, um pitbull, como é que a gente faz para prevenir? Como é que esse tutor pode fazer com que o seu animal não ataque ninguém? A primeira coisa que a gente tem que entender é a qualidade que a gente consegue dar de vida para o animal que a gente tem. Ter 10 cachorros é difícil pra caramba, gente. Eu tenho um hotel lá, a gente tem às vezes 30, 40 cães com a gente, hospedados. E a quantidade de tempo e energia que a gente desprende num dia para poder entregar a melhor qualidade de vida para todos esses animais, e de gente, né? Trabalha gente pra caramba, espaço. Então, assim, ter 10 cachorros não é para qualquer um. Então já começa por aí. A
acredito que dificilmente nenhum deles tinha coleira, enfim, não apresentou carteira de vacinação. Então, essa história também... Não, e que prefeitura é essa também? que Que não seria, vai né? lá, que não vai lá ver o que está acontecendo. Complicado. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender, tenha um cachorro e dê a melhor qualidade de vida para esse um cachorro. Consegue? Entende de cachorro? Eu, por acaso, tenho mais de um. Tenha o segundo. Não inventa de ter 10, de ter 15 para acumular. Vou tirar o bicho da rua, vou fazer... Cara, às vezes até pelo ato de caridade você acaba... Você faz mais mal, às vezes, do que enfim, porque a cabeça também é importante nessa hora. Não adianta só ter comida no pote, só ter vacina de vez em quando. A cabeça, ela é muito importante para esse momento também. E até então, a questão também da humanização que a gente falou exatamente. no começo, né? E esse é o ponto-chave. Como é que você vai conviver com um indivíduo sem entender que indivíduo é esse? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter para conseguir ter uma vida plena e entregar uma vida plena para o nosso cachorro é ter a consciência de que a gente está lidando com um animal, no primeiro lugar, que vai agir de maneira instintiva, que tem demandas comportamentais a serem atendidas diferentes das nossas, que só o quintal não basta, de que a ração no pote não é tudo que o animal precisa. E se dedicar, gente. Porque o cachorro não chegou, bateu na tua porta e falou, me adota aí, me compra aí, vamos lá, eu quero morar com você por 15 anos. O cachorro não fez isso. Então, a partir do momento que você toma essa decisão, você tem que ser responsabilizado por tudo que o seu cachorro faz. Com certeza. E aí entra você entender de comportamento, você entender de manejo, você entender de prevenção. Porque quando você dá uma vacina num cachorro, você está prevenindo para o cachorro não ter uma doença. Quando você educa seu cachorro, você também está prevenindo para que ele não tenha uma atitude. Então, assim... E é extremamente importante, aí eu acho que a minha classe, os adestradores, os profissionais, os médicos veterinários, eles precisam ser mais frequentes em dizer para as pessoas, né, de maneira mais, assim... enfáticas, né? De que, assim, nem tudo é para todo mundo. Nem todo mundo pode ter um cachorro, quiçá 2 ou 10. Nem todo mundo pode ter um Rottweiler. Nem todo mundo pode ter um Golden Retriever. Nem todo mundo tem cabeça para adotar um cachorro com menos uma perna. Nem tudo é para todo mundo. Porque nessas horas a gente acaba colocando os nossos sentimentos, as nossas sensações, aquilo que a gente idealizou para o bicho, na frente do que o bicho de fato é. Os nossos desejos, né? Aí vem aquela parte do ser humano ser egoísta, gera pensar eu quero um bichinho para eu ter em casa para ficar fazendo carinho. Mas o bichinho tem que lembrar que ele tem as necessidades dele, né? Ele tem uma personalidade, ele é cachorro de apartamento. Quem definiu isso? Ai, gente, Deus, essa frase. Quem definiu isso? Assim? Como assim? Não faz sentido. Então, assim, a primeira coisa, para mim, eu acredito na educação em todos os sentidos da vida. Com certeza. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria ter é pensar em nos educar antes de ter um cachorro. Eu tenho certeza que você acabou de falou que ter filho e tal, que agora você tá imersa nesse mundo. Sim. De educação, de desenvolvimento da criança, daquilo que é bom, daquilo que não é. Sim, é interesse meu e é responsabilidade minha que meu filho se desenvolva com educação, bem socializado. E para isso, informações são fundamentais. Você lida com o seu sentimento, seu instinto de mãe, mas sempre orientada pelas melhores informações. Então, é isso que... Tem outro ponto, né, Nina? Que a gente vive... Isso aqui faz bem para muita gente, mas faz muito mal também. Porque tem de tudo na internet, né? Você dá né? acesso, né, e dá voz para pessoas que, infelizmente, não têm capacidade de desenvolver um pensamento profundo sobre determinado tema. Ou seja, se a gente postar um trecho do que a gente está falando aqui na rede social, vai ter uma série de pessoas especialistas naquilo ali. Sem nunca terem feito manejo, sem nunca terem treinado em animal, terem passado por uma situação que você passou. Vai ter uma série de pessoas para dar opinião, mas de maneira, assim, enfática, convicta, clareza do que eu estou falando. E aí é importante... Por isso que é a importância da gente aqui tentar trazer conscientização para as pessoas. As pessoas que estão com cachorro, elas têm que procurar profissionais de verdade, não só as pessoas que fazem uma rede social bonita. Veterinário, adestrador, todo o resto. Senão você está entrando num buraco junto com certeza. Essa galera. Deixa eu pedir para a produção ver. O Léo trouxe também umas fotos, né? Tem vídeo, tem treinando. Isso é um evento que a gente faz no Shopping Nova América. A gente faz todos os meses um aulão de adestramento há mais de 2 anos. Que legal. E aí, nesse aulão de adestramento, a gente treina as pessoas. Ali, por exemplo, no fundo, de camisa da Tal, né, que é a minha empresa, é o João que trabalha comigo. Mas o rapaz ali com o Shih Tzu e a menina, a senhora aqui da ponta esquerda que cortou na foto, são donos de cães, tutores, né? São pessoas que foram para lá com seus cachorros
enlouquecidos na guia, e aí no evento, em 40, 50 minutos, a gente consegue fazer com que o cachorro, na mão da pessoa, obviamente, com a nossa orientação, com os passeadores, com os adestradores ali ajudando, fazendo o ajuste fino, mas consiga isso aí, ó. Parar, ficar quieto, andar na guia bonitinho. Então, assim, a gente brinca sempre que a gente não treina cachorro. A gente treina a família do cachorro. Então, o problema e a solução tá na ponta de cima da coleira e não na ponta de baixo. Então, se a gente não trabalhar com as famílias, a gente não consegue de maneira nenhuma acessar o cachorro. O cachorro, ele pertence a um contexto, ele está inserido num sistema. Muito legal. Então, essa abordagem, ela tem que ser feita de maneira sistêmica também. A gente tem que trabalhar com quem tá lá na ponta de cima. Muito legal. Acho que tem mais conteúdo. Tem mais? Isso é legal. É um vídeo, na verdade, né? Isso é um treino de proteção. Aí a pessoa pensa assim, isso deixa o cachorro agressivo. Não. Muito pelo contrário. Eu vou deixar o vídeo rolar e depois vou explicar pra vocês. Quem tá fazendo a figuração é o Pavão, meu sócio. Isso é como se fosse uma arte marcial. Você tem um indivíduo que tem uma predisposição à agressividade alta. Esse cachorro, por acaso, é meu primeiro cachorro de vida, o Marvin. Titãs, né? Por isso. O Marvin, ele tem uma predisposição à agressividade alta. Desde 30 dias de vida, ele já mostra que ele é um cachorro tipo branquinho, sabe? Tomador de decisão. Só que ele é um pitbull. Então, ao invés de eu canalizar isso para ele morder pessoas de maneira aleatória, a gente canaliza isso dentro do treino de proteção. Então, tem regra, tem contexto, tem comando. Marvin, atenção. Agora eu posso ficar agressivo. Então, agora eu posso morder. Tem luva. Nossa, tem início e meio e fim. impressionante. Esse rapaz do Felipe, que é o carequinha da foto, o Pavão, que é meu sócio, meu irmão de vida, ele maneja o Marvin, faz carinho. Não tem ódio entre eles. É ali. Entrou no ringue, entrou no tatame, a gente disputa, a gente luta. Acabou isso aqui. Muito O bem, UFC acabou. agradece. Entendeu? Sensacional. Você tem um indivíduo que tem Você uma... canaliza, então. Exatamente. Você tem um indivíduo que tem uma predisposição à agressividade alta, ao invés de deixar isso explodir, porque ele não vai sucumbir aquilo ali, aquilo tá dentro dele, nasceu com ele, não foi treinado. Ao invés de eu tentar fazer ele sucumbir aquilo ali, que não vai dar certo, eu canalizo, eu boto contexto. Você pode levar isso pra todo o resto. O cachorro que é muito agitado, que adora falar com as pessoas. Tudo bem, vamos botar... Eu vou fazer um treino, senta antes, espera, quando der um comando, pode ser amigo o comando. Você vai lá e você pode entupir a pessoa de lambida. Isso é uma dica muito boa. Mas eu não vou deixar isso acontecer o tempo todo, senão vira... Entendi. Aquilo ali fica exagerado. Quando a gente fala de agressividade, a gente tá falando assim, de problema. E as pessoas têm que saber lidar. Essa foto, esse vídeo, essa foto, na verdade, é de uma reportagem que a gente gravou pra Band sobre a utilização da focinheira. São dois cães que não gostam de cachorro. O Shelby, o pastor alemão da esquerda, e o Léo, que é meu xará. Léo Pitt, Leonardo, esse pitbull tem o mesmo nome que eu. Ele é um pitbull que mora com a gente lá e ele também não gosta de cachorro. Você pode reparar que os dois estão ali, os dois de coleira, controlados. Se vocês repararem, as guias estão frouxas. Então, assim, eles não estão deixando de se atacar porque estão sendo contidos, não. Eles têm controle, eles têm educação, eles sabem se comportar. São cães que eu vou confiar, vou sair de casa e deixar os dois juntos lá brincando? Não, nunca vou fazer. Então você tem que ter um entendimento de quem são esses indivíduos. Significa que todo pitbull é assim e todo pastor alemão é assim? Claro que não. Não. Claro que não. Por isso que eu falo, indivíduo. Antes do cachorro ser um pastor alemão e ser o Shelby, e ser o Bob, e ser o Thor, e ser a Nina, e ser a... Nina, perdão. Todas Tem as várias. poodles desse país se chamam Chamam Nina. Nina. Eu Muito- já atendi, é, assim, ó, verdade. milhares. E ser a Belinha, antes de eles serem um indivíduo, eles são um indivíduo. Antes de ter um nome, antes de ter a raça, eles são um indivíduo. Sim, Então tem que sim. entender esse indivíduo. Da mesma maneira que eu tenho um pitbull, que vocês viram ali agredindo, eu tenho uma pit, cara, que é assim, um doce. Que era quem eu ia trazer aqui. Ia ficar deitado de barriga pra cima o dia inteiro. Com criança, com idoso, com outros animais, convive com gato. Contexto. Então, assim, a gente tem que entender os indivíduos e não crucificar. Não só uma raça, como também... enfim, Não generalizar. Não generalizar. É. Exatamente. Isso é importantíssimo. Gente, muito Tô bom. encantada. Eu ficaria aqui Tô horas. encantada. Não, muito legal, muito Nossa. conhecimento, né? Muito importante, Léo, esse Obrigado. papel Meu aí que você Deus, está trazendo parabéns. de conscientizar as pessoas, de falar da importância de educar, de adestrar um cachorrinho quando você coloca dentro de casa. Muito importante. Tem O nosso, que ser o nosso educado. tempo é muito curto, infelizmente. Nina, eu espero que você consiga aí dar continuidade, espero que você seja ouvida, né? Porque eu acho que é muito importante, depois de tudo que você passou, claro, não é uma questão de vingança nem nada, Não, mas não. assim, as coisas elas têm que ser ajustadas, né? Sim. E essa pessoa ela tem que saber que ela foi muito responsável
pelo que aconteceu com você. E como o Léo falou, se fosse um idoso, uma criança, poderia ter morrido. E isso é muito grave. Estou tão feliz. Porque eu tenho carteirinha de idoso e vocês estão realmente me deixando num ponto que eu posso escapar dessa... do ônibus, eu não deixo você passar sem pagar, não. Você não é idosa, não. Gente, pra finalizar, a gente tá com um quadro novo, que é uma brincadeira, uma coisa super leve pra gente fechar com tudo lá em cima. 5 perguntinhas pra ser respondidas em 30 minutos. Sabe aquela coisa assim, bem rapidinho? Pra 30 sair? segundos. 30 segundos, falei errado. 5 perguntinhas bem rápido, pra sair aquela coisa intuitiva, pra gente ver o que sai, qual é a brincadeira que sai. Tá bom. Eu vou começar primeiro com a Nina, depois a gente passa pro Léo, tá? Comece com a menos privilegiada intelectualmente. Tá, para com isso. Gênia maravilhosa. Vamos lá, produção, cronômetro. Atenção, se você fosse um animal, qual que você seria? Macaco. Qual a experiência mais marcante que você já teve com um animal? Fazer amizade com um animal e levá-lo para a Áustria. Ai, que lindo! Se você pudesse ter qualquer animal do planeta como um pet dentro da sua casa, qual que seria? Não, sempre macaco. Macaco, mico, macaco. Qual animal você acha que melhor representa a sua personalidade? Pássaro. Se você pudesse falar com qualquer animal por um dia, qual seria o animal e o que você perguntaria para ele? Como é que você faz para saltar de um galho para outro, de novo, macaco, né? Com essa eficiência. Sem cair, o nosso tempo! Mas muito bom, gostei. Macaco. Não, tudo em volta do macaco. A minha vida é macaco. Eu, na época que eu era ignorante em relação aos animais, né? Que eu sou amável e tal, mas que, aprendi muito. Eu tinha um macaquinho com 14 para 15 anos, fui com ele para a Europa. E ele assistia aulas comigo nessa escolinha francesa que eu estudava. Ele assistia aula ali, miquinho mesmo, meu né? Deus do céu. E aí ele pedia assim para fazer pipi. Assim, avisava no pescoço, com licença, fingindo que eu ia no banheiro, eu levava ele. E ele só, em casa, ele só fazia xixi na banheira. Ele não tinha saco para fazer em outro lugar. Aquilo era o banheirinho dele. Mas assim, parece até cachorrinho de apartamento, sim, né? Sim. Você falou de... Mas a gente tratava ele... Ele realmente era um filho. Humanizado, não, eles assim, são todos filhos, né? Mas assim, mas de uma forma humanizada e tal, não sei o quê. E aí ele influenciou tudo na minha vida depois, né? Qual é o nome dele? Mikitsa. Ah, maneiro. Porque ele fala... Tchau, tchau, tchau. Então, Mikitsa é o nome iugoslavo, aí eu aproveitei e já botei. Mas muito lindo, assim. Experiência incrível. Ai, que lindo. Gente, vamos pro Léo. Autêntico, né? Atenção, produção! Solta o cronômetro, valendo! Se você fosse um animal, qual que você seria? Cachorro, não tem jeito, né? Qual a experiência mais marcante que você já teve com um animal? Sem dúvida alguma, ter a condição de participar do treinamento de um cachorro, de uma reabilitação do início ao fim, né? Pegar um cachorro agressivo e fazer ele ficar um doce, assim. Se você pudesse ter qualquer animal do planeta na sua casa, qual que seria? Arara canindé, mas legalizada. Legalizada. Depois eu vou perguntar por quê. É uma vontade que eu tenho. Qual animal você acha que melhor representa a sua personalidade? Cara, eu acho sim que são os cães também. Porque não é com todo mundo, mas também com quem gosta é a melhor coisa do mundo, né? E se você pudesse falar com qualquer animal por um dia, qual seria esse animal e o que você perguntaria pra ele? Arara. Voar é bom. Desde criança, assim. Muito bom. Estourou também o tempo, né? Mas não tem problema. Porque o importante é a gente ter essa brincadeira mesmo. Agora eu quero te perguntar, por que aquela arara... canindé? Eu acho ela linda, eu acho que ela representa o Brasil, ela parece a bandeira, né, do Brasil. Então, assim, eu acho... E, inclusive, tem um cara que eu sigo no Instagram, Araras Viajantes. Depois sigo esse cara. Assim, não é meu amigo, não conheço pessoalmente. Mas eu tenho vontade de ter uma arara, mas assim, livre. Não quero dentro na gaiola. Vai dormir só na gaiola. Sim. Chega no lugar e fala assim, vai. Olha que lindo. Me dá uma sensação de liberdade. De leveza, de paz. E a arara tem uma coisa assim de... elas são monogâmicas, né? Então elas casam e elas passam a vida inteira com um parceiro. Então elas têm um vínculo, uma criação de vínculo muito forte. E eu acho essa coisa do voar, assim, eu acho incrível. Voar e simbolismo do Brasil, eu acho né? Que porque ela representa o Brasil. Inclusive, né? Eu acho que ela tem a nossa... Enfim, é um papo assim meio... Adorei. Gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez, Obrigada Gina, você, por dividir Bebel, aí esse momento tão difícil que você passou. Léo, por dividir tanto conhecimento. E eu espero que tenha tocado aí seu coração. Você tem um cachorrinho em casa, pensa aí direitinho, sabe? É legal a gente ter esse cuidado com a educação, com o comportamento dele, estudar, conheça bem o animal que está ali com você dentro da sua casa, entendeu? E se você passar por alguma situação difícil... recorre aos órgãos que podem te ajudar, né? Vamos tentar fazer com que pare de aumentar esses números de ataques, né? A pessoas, a outros animais, enfim. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo episódio.